Iniciando mais uma live aqui. Opa, beleza. Olá, pessoal. 21 horas e 7 minutos exatamente, como sempre, bem pontual. Estamos iniciando mais uma live, né, nessa semana de aquecimento. São lives especiais que antecedem um workshop telemedicina na prática. E aqui nós discutimos estratégias para aplicar a telemedicina na prática com segurança para ampliar os seus atendimentos e aumentar a sua renda, mesmo que você esteja começando do zero. Eu sou Asdrubal César, sou médico especialista em medicina de família e professor universitário. E o tema de hoje é entrevista com alunos, telemedicina na prática. Então eu vou chamar a minha convidada de hoje, a doutora Jane, que é nossa aluna do curso de formação telemedicina na prática. Oi, Jane, está entrando aqui no YouTube, ao vivo, e lá no Instagram, você tem que entrar lá no MD Expert, enviar solicitação, ok? Isso aí. E vamos entrar lá ao vivo também no Instagram. Então, vamos ver se você aceitou ali o convite. Sim, acho que está tudo Novamente. certo. Agora entrou, isso aí. Prontinho. Então, seja bem-vinda, doutora Obrigada. Jane. Nós vamos conversar um pouquinho sobre, né, a sua percepção aí como aluna do curso de formação telemedicina na prática. E também a gente vai aqui bater um papo descontraído. É a tua primeira live, né? É. Então, solta as mãos, solta o ombro, relaxa. Seja muito bem-vindo, então, à sua primeira live, né, no YouTube, aqui no Instagram. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Quem quiser também mandar um comentário, uma pergunta, pode deixar. Hoje é mais uma entrevista aqui com a doutora Jane, que é a nossa aluna do curso de formação telemedicina na prática. E quero também saudar aqui o doutor Rubens, né, cardiologista de Brasília, que está sempre nos acompanhando, um amigo, né, e também que é nosso aluno, né, do curso de formação telemedicina na prática. Ele já é considerado ex-aluno, né, porque já fez todo o curso, né, ele já está aplicando no seu dia a dia a telemedicina, né, com bastante entusiasmo e também né, de forma eficaz. E Jane, vamos começar aqui para você se apresentar aqui para o pessoal que está acompanhando, né? Qual o seu nome todo, né, para o pessoal te conhecer, qual cidade que você está falando, que você atua, e qual a sua especialidade. Meu nome é Jeane Malaquias, eu moro em Belo Horizonte, né? Sou médica de família. Atuo no Hospital Risoleta Neves, no Hospital Vila da Serra e no PSF, que é uma cidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E em Betim também. Betim também. Ah, Sim. Betim, né? Estava comentando contigo antes também do doutor Camilo Azeredo, que também é do curso de formação telemedicina na prática, ele que é neurologista, está sempre aqui acompanhando, e também sugiro, pessoal, acompanhem lá o doutor Camilo, que ele tem muitas dicas interessantes sobre doenças, né, degenerativas, neurológicas, né? E ele faz um trabalho de educação em saúde muito legal na internet. Isso aí, Jane. Então, legal, né? Essa experiência aí de médica de família, né? Bem interessante também. Eu sou médico de família, adoro trabalhar nessa área, né? Creio que você também é um apaixonado na especialidade, né? E vamos conversando mais. E como é que você me conheceu, né? Nesse inteirinho aí da telemedicina, né? Como é que você chegou até a mim? São os anúncios, né, no Ah, é? Instagram, anúncios na internet, né, e você vai vendo aquilo ali. Provavelmente eu já tinha clicado em alguma coisa que tinha a ver com o assunto, né, que é uma coisa assim que Sim. né, de vez em quando eu tentava me inteirar, depois deixava para lá. Aí, através dos anúncios, eu comecei a me inteirar desse assunto e interessar também. Certo. Aí Aí ficava eu vi aparecendo toda hora para você? é, Você abriu o Instagram, eu tava lá. tava lá. Aí, mas esse cara fala em telemedicina toda hora, eu vou ouvir ele um pouco. Tá Aí abria, certo. tava lá, né, os anúncios, Aham. que é E como é interessante. que era assim a sua, né? Porque agora hoje você já está fazendo telemedicina, né? Alguma coisa você já iniciou, né? E Sim, como é que sim. era antes a sua atuação, antes da telemedicina? Como é que você se sentia em relação ao assunto da telemedicina antes de você começar a fazer? É totalmente insegura, né? Porque a gente não tem noção de como lidar com o paciente do lado de lá. A gente tem noção de
lidar com o paciente do outro lado da mesa, né? Conversar, sentir, apalpar o paciente. Então, existe várias nuances, né, no atendimento por telemedicina, né, como que a gente vai abordar esse paciente, como que a gente vai conduzir o quadro, né, de um paciente que está do outro lado da tela do computador, né, que é totalmente diferente. Só que existe critérios, algumas coisas que a gente consegue lidar bem. Eu não tinha noção como que isso poderia ser feito. Aí, fazendo o curso, é que eu comecei a entender que, né, dá para fazer a telemedicina de forma bem segura, sim, porque também eu tinha essa preocupação em relação à segurança, né? Se a gente for pensar bem, a gente conversa com o paciente pelo WhatsApp, por mensagens, e é uma consulta também, só que de forma não, né? A gente não tem respaldo nenhum jurídico para aquilo ali, né? Diferente da telemedicina. Você tem tudo documentado, você tem um termo para mandar para o paciente, um prontuário, né? É totalmente diferente. De Isso. certa maneira, antes de você fazer a telemedicina dessa maneira formal, né? Depois que você aprendeu mais sobre como conduzir a consulta, antes você recebia, às vezes, mensagem de pessoas, conhecidos, perguntando alguma coisa por WhatsApp em relação à questão de saúde, de medicina, pedindo, às vezes, até mesmo uma prescrição de algum medicamento? Acontecia isso? Isso é comum, né? A gente recebe isso, né? Olha o Uhum. exame, né? As famosas consultas, tanto do corredor quanto do telefone, né? Do WhatsApp. Olha o exame, para mim, preciso dessa medicação, preciso dessa opinião. E, né, Uhum. então, a gente faz isso de uma forma, querendo ou não, a gente responde, né? A gente olha, a gente às vezes dá um ok, assim, né? De uma forma. Só que isso é informal, né? É. Só E que você, depois que você trouxe isso mais para a formalidade, estimulando a pessoa assim, olha, eu preciso fazer isso de maneira formal, fazer uma consulta, fazer uma anamnese, né, uma entrevista clínica, pelo menos, e registrar num prontuário. Você acha que isso te trouxe mais segurança em sim, relação a antes? sim, porque aí eu sei em qual contexto eu posso, né, exigir dessa pessoa que isso tem que ser formalizado. Por que tem que ser? A gente sabe, na verdade, todo mundo sabe que tem que ser formalizado e tal. Só que às vezes é tão rotineiro, é uma coisa corriqueira, que a gente não para pensar nesses detalhes, que dá para a gente depois colocar esse paciente para ser atendido de uma forma segura e que é benéfica para o paciente e para a gente, né? Exato, é Porque às verdade, é vezes importante o registro. na intuição de ajudar a pessoa, às vezes, né, alguma coisa, você fala, tá, né, olhei o exame, olha isso para mim, né? Então, dá para Hum. fazer para o paciente de outra forma, que é a E forma às vezes segura. essas olhadinhas de exame fora de um contexto, né, pelo menos de uma anamnese, né, para você entender qual foi o contexto que foi pedido aquele exame, até não, você está ajudando, achando que está ajudando, mas às vezes não está ajudando. Você precisa Não, ter mais informações, né? E às vezes a gente quer exato. dar uma ajudinha, né? Aquele, o cara é meu conhecido ali, mandou um exame, é só dar uma opinião, mas O que você opinião de acha? médico é ato médico, né? Não, não foge disso, Porque a né? gente não pede essas opiniões, a gente não pede Uhum. essas coisas para um outro profissional, né? Então, isso me incomoda assim. Você fala, olha isso aqui para mim, você não vai chegar numa cabeleireira e falar Uhum. assim, corta meu cabelo, faz a Dá minha uma unha, cortadinha aí. Então, assim, como eu sempre tive esse incômodo de, né, eu não fico pedindo para fazer isso. A gente não pede para as pessoas, é o meio que elas têm para ganhar o dinheiro delas, né? Então, da mesma Uhum. forma, a minha forma, né, de eu sobreviver também. Eu tenho que ter um Sim. conhecimento para poder estar passando alguma informação, responder alguma coisa. Só que fazendo por telemedicina é diferente, né? É verdade. E tem a questão toda, né, do registro dessa informação em prontuário, Isso. que é uma coisa fundamental para a segurança tanto do paciente quanto do profissional, né, da médica, do médico que está fazendo uma interação com o paciente, né. Eu sempre falo, pessoal, assim, essas consultinhas de corredor, de WhatsApp, não interessa, é ato médico. Foi um favorzinho que eu fiz. Ninguém quer saber de favorzinho quando o Não, negócio não dá não. certo. Então a gente precisa sim formalizar, fazer tudo direitinho, né? E é uma exigência também, né, do conselho, né, que seja feito assim, né? Na verdade, assim, a gente faz isso, né? Uhum, Evita, né? Não responde ou não. Mas a gente vê que às vezes as pessoas te procuram assim para poder dar uma opinião. E, sim. né, é uma forma que a gente tem para poder deixar para elas, olha, me procura por lá, né? Para poder a gente Uhum. conversar então.
Ao fazer invés de, da eu forma vou te ajudar, direitinho. mas de uma forma diferente, segura. Correta, né? Isso aí. E nessa questão, né, depois que você começou a fazer as teleconsultas, né, de forma, né, correta, formal, segura, como você se adaptou na questão, né, que é a grande objeção e dúvida, né, dos colegas, às vezes, que é a questão do exame físico. Como é que foi essa questão para você? Era uma das, né, é uma das coisas que preocupa a gente, né? Como que eu vou olhar esse paciente? Como que eu tenho certeza? Algumas coisas, sim, dá, aliás, várias coisas dá para você fazer, né, por Uhum, telemedicina, sem tocar o paciente. Assim como a gente está, né, de frente com o paciente, ele traz uma história e, baseado na história dele, você vai formando um raciocínio clínico. Por telemedicina também dá para a gente formar um raciocínio clínico e, dependendo do, né, do contexto, dá para você adiantar alguns exames, dependendo da história que o paciente te traz, dá para você ter uma noção de, né, do contexto daquele momento e encaminhar ele, referenciar ele para um pronto atendimento naquela hora, falar, olha, não dá para poder te olhar aqui agora, né? A gente tem que te referenciar para um serviço de urgência, isso aqui não é para ser resolvido aqui. Outras coisas não, você resolve, né, por aqui mesmo, igual acho que eu estava te contando, ou foi para a Cris, a respeito de um piloto, né, que eu atendi, e ele precisava de trocar uma receita, né? Ele estava no Canadá. E uhum, ele precisava de comprar a medicação, que ele já tinha feito uma teleconsulta, né? Só que lá eles não vendiam a medicação da forma como ela foi prescrita. Então ele precisava de pegar uma nova receita. Então, assim, olha, você vê, a facilidade é uma coisa tranquila, documentada, né? E ele se beneficiou, sim, a gente, né? Teve lá do outro lado, olha, eu preciso da uhum. receita X, fazendo a teleconsulta, tudo, né, pelo plano, tudo certinho, documentado em prontuário eletrônico, e recebeu a receita dele lá imediatamente, né? Em questão Uhum. de 10 minutos, uma consulta, uma avaliação, né, a respeito do quadro dele, já tinha eu conseguia acessar o prontuário dele, né, e passar para ele o que ele precisava. Você pode ver que ele já fazia uso daquela medicação, né? Sim, Se sentiu sim. segura. Então, muito bom, né? E imagina, né, numa situação dessas, né, a pessoa precisa do medicamento, tá, né, numa situação de viagem no exterior, alguma coisa assim. É muito comum também, brasileiros que moram no exterior precisam dar continuidade a um tratamento. Às vezes eles precisam de um relatório ou de uma receita original para mostrar para o médico, né, nesse país que ele está, que ele usa aquele medicamento e isso já adianta a vida dele lá, já faz com que ele possa dar continuidade ao uso dos E seus medicamentos, engraçado né? que a medicação você compra Uhum, aqui no Brasil sem receita, sem nada. Lá você uhum, tem que escrever o princípio ativo, todo, né, um aham, cuidado para ele comprar, senão ele ia ficar sem a medicação. sim. E ele precisava Então, dela. foi muito importante, né? Ajudou uma pessoa, né? A Sim, telemedicina fez a sim. diferença na vida dela. Muito Uhum. legal. E quero aproveitar aqui também saudar o Dr. Maurício Gadben, né? Nós também, eu já vou considerar o Maurício também um ex-aluno, né? Porque já está aí com a gente há um tempo, mas é aluno do curso de formação telemedicina na prática, já aplica telemedicina no dia dele, no dia a dia dele, né? Na psiquiatria, né? Uma área muito afim da telemedicina, né? Para a saúde mental é Exato. muito legal, né? O É, Arinaldo, que está acompanhando a gente, né, infectologista, doutor Roberto Almeida também, boa noite, muito obrigado por estarem conosco. E vamos continuar aqui, entrevista com a minha aluna, né, a doutora Jeane, né, obrigado mais uma vez, Jeane, por ter aceitado o nosso convite, né, vamos fazer mais uma pergunta para você. Então, hoje, né, você está utilizando a telemedicina na prática, com segurança, e ampliou seus atendimentos, e você acha que realmente, né, ajudou a você a aumentar os seus atendimentos, né, e aumentar a sua renda em alguma proporção? E quanto tempo levou para você fazer o seu primeiro atendimento, desde que você iniciou o curso de formação telemedicina na prática? eu acho que foi no máximo em um mês, né? Eu Uhum. estudei, Então, estudei. Eu queria entender primeiro a questão da LGPD, né? Que é importante, que não é só entrar aqui e fazer uhum, uma consulta. Não existe isso, né? Existe todo uhum, né, uma questão jurídica por trás disso. Então, eu estudei, eu entendi lá. Aliás, a gente tem que estar sempre, né, estudando a respeito, porque tem várias coisas a respeito disso.
Aí eu entendi direito, que era uma das coisas que eu tinha um pouco de insegurança, né? E logo eu recebi um comunicado de uma empresa que estava contratando, né? Que foi com esse período da Covid de novo, né? Os prontos atendimento bem lotado. Uhum. E eu recebi essa mensagem, né? Falando a respeito dessa empresa. Fiz a minha inscrição. Eles entraram em contato comigo. Aí eu comecei imediatamente, né? Fiz meu contrato, participar do grupo lá, né? Dos médicos que prestavam atendimento, e por curiosidade, eu estava observando que a maioria dos médicos lá da escala, quando, né, a colega soltava a escala, tinham poucos médicos de Minas. Uhum. Tinha, assim, Era mais de fora. é uma escala, né, são vários médicos, porque você faz por hora, né? Ah, tá. O Uhum. médico X pega 2 horas, outro pega um plantão de 3 horas. Isso foi em regime de plantão que eu fiz, né? Eu queria Sim. entender como funcionava, né? Meu primeiro contato, assim, com a telemedicina, dessa forma. Aí eu observando nas escalas, que os colegas, a maioria, não são de Minas. Aí descobri Então, alguns olha aí. colegas aqui de Belo Horizonte também, mas foram poucos. Então, meus colegas de Minas Gerais, fiquem atentos aí, né? Estão perdendo espaço para os de fora, né? A Jane já não está perdendo espaço, ela já está atuando, né? É porque você presta serviço, não vamos falar o nome da empresa, né? Por questão, né? Mas você presta serviço para uma empresa que é sediada em Minas. É Ela uma, faz uma empresa telemedicina, grande, né? mas é sediada aí. E Sim, aí ela não tem médicos de Minas, tem médicos de fora, né? Então, é sim. interessante, né? Jogaram a escala lá, né? Assim, quando eu Uhum. fui E você viu observar os telefones, né? Eu vi que a maioria dos telefones não eram de Minas. ela de fora, legal, É, interessante. né? Porque ele Então, libera isso com o é, nome dos e, médicos e telefone, né? E os uhum. horários, né? Eu falei, gente, né? E Legal. essa oportunidade que você falou que recebeu, porque nós também colocamos algumas oportunidades que nós recebemos para os alunos do curso de formação no nosso grupo, no Telegram e tal, né? Alguns alunos já também conseguiram algumas oportunidades por ali, né? Quem quer fazer para outras empresas, né? Porque temos hoje a maioria até dos nossos alunos utiliza a telemedicina como uma ferramenta do seu consultório particular, né? E estão aumentando a sua renda também dentro do consultório, né? Utilizando a telemedicina como ferramenta. Mas também temos os alunos, e eu, inclusive, também trabalho para uma empresa, né? Também de telemedicina. Você encontrou essa oportunidade, foi dentro do nosso grupo ou você recebeu ela por fora? Foi dentro do grupo de vocês. Ah, foi dentro do grupo também. Ah, legal. Que Primeiro eu bom. anotei a listinha que Aham. vocês mandam, né? De Ah, eu empresas. mandei várias. Só que essa eu recebi pelo WhatsApp também, né? Que foi de vocês. Hum. Além de estar Ah, lá, né? Aí eu até fiquei esperando, falei, será, né? Aí depois eles entraram em contato. Aí eu fiz meu contrato com a empresa. que bom. Fico feliz, então, que deu certo, então. É Legal. Estou bacana. sabendo. Então, estou sabendo de primeira mão que foi, então, através do nosso grupo de alunos Foi. ali, que Aí você foi eu continua que mandei mandando, lá. Continuo mandando. Eu vou continua mandar para a mandando. galera. Porque é Isso. interessante, né? A gente vai descobrindo. É interessante, sim. E com a questão da resolução do Conselho Federal de Medicina, né, de maio, né, desse ano, que autorizou o uso da telemedicina, né, de forma mais permanente, né, através do CFM, as empresas que estavam só observando, né, como é que ia ficar a situação da legislação no Brasil, elas se encorajaram e estão agora entrando, né, no mercado, né, de saúde no Brasil, Na então verdade, abrindo oportunidades, né? eu acho que já tinha, né, tinha Uhum. empresas que já há mais tempo vinha fazendo isso, só que com a pandemia isso ficou muito, veio à tona, né? Aquilo que era para acontecer veio rápido, chegou rápido. É. E, por exemplo, eu mesmo não estava preparada para tanta novidade assim, não. E é verdade, né? Interessante, né? A gente tá acomodado, né? E, pum. Eu não acreditava, né? Meu namorado falava assim: Uhum, ah, tá. Isso bem antes, eu não imaginava que existia uma pandemia, né? Ah, que vai, uhum. né, daqui a um tempo vai existir isso, vai ser assim, assim, na parte da tecnologia, né? E eu, tipo assim, não dei muita moral para aquilo. E hoje eu vejo assim que parece que ele previa tudo. Ele fala as coisas, igual você fala, que você é o, como que é? Futurologista, eu falo. Que eu sou Futurologista. futurologista. Ele também acha que ele é assim. Vai ser assim, ó. Ó, gente, daqui 5 anos vai estar assim, assim. Você pode esperar que é assim, assim.
Aí, com a pandemia, as coisas fez assim. Eu falei, nossa, engraçado que teve uma história bem interessante, mas tanto que a gente fica, eu, não vou Uhum. falar de outras pessoas, porque tem tanta gente que já está no mercado da telemedicina, só que eu vou Uhum. falar por mim e mais algumas pessoas que eu presenciei, né, essa situação, que foi num hospital que eu trabalho, tinha uma paciente, foi no primeiro pico na primeira onda de Covid, foi quando fechou tudo, né, parou tudo, né? Aí essa paciente estava fazendo pré-natal em São Paulo e veio para Minas. E ela precisava de dar continuidade no pré-natal, não conseguia achar um consultório aberto que eu Uhum. não lembro como que foi aí, mas pelo menos Ah, aqui em sim. Minas fechou Foi geral, uma então não bagunça, consegui. né? Foi. Aí essa gestante, ela não conseguia achar um ginecologista para atender, todo mundo com medo, né? Fechou tudo. E o médico dela, que assistia ela lá em São Paulo, prescreveu os exames, né? E nessa época ela foi contaminada, né? Então ela foi recebendo Uhum. orientações dele, né? Como fazer, como proceder. Chegou num momento lá que ela começou a ter dificuldade para respirar e ela procurou o pronto atendimento, né? Ao atendê-la, ela falou que ela tinha feito uma consulta com o ginecologista, com o obstetra dela, tinha feito telemedicina, que os exames que ela Uhum. tinha era aqueles exames que ele havia pedido e tal, que ela, tipo assim, ela fez uma teleconsulta com o obstetra por causa do pré-natal, porque ela não tinha ninguém para assistir ela, para falar nada para ela, tipo assim, para Uhum. orientar, a consulta normal do pré-natal, né? Sim. E pediu os exames também. Acompanhá-la também, porque ela estava com Covid, ela tinha testado positivo, e aquela época também não tinha vacina, não tinha nada, né? Então estava assim, Uhum. estava tudo muito É. tenso. E a gente achou assim, eu e mais as outras pessoas que atendeu ela, tanto é que a gente, assim, não, mas como assim? Como que você vai fazer um pré-natal por telemedicina? Não, você tem que Uhum. auscultar o neném mesmo e tal, mas naquele momento foi fundamental, ela tinha que ter alguém para Uhum. solicitar os exames até ela conseguir achar o outro colega aqui para atender ela presencial, né? Não, Eu não sim. estava, tipo assim, eu não estava fazendo um pré-natal dela assim de qualquer maneira, porque o pré-natal é feito online. Não, não é. Era a Não. única Uhum. ferramenta que existia naquele momento, porque ela não tinha ninguém, não tinha um consultório aberto para ela falar, para ela pedir um Uhum. exame, para fazer nada. Aí ela foi, inclusive, ela, né, ficou vários dias no CTI, essa gestante, e Uhum. hoje ela tá bem, teve um neném sem nenhum Que problema, bom. mas foi Uhum. assim, foi a primeira situação que eu me deparei e que a gente achou um absurdo. Nós Uhum. achamos um absurdo, eu e mais, né, os colegas que deu seguimento no quadro. Como assim? Como que você consultou online? Como que você, tá? Como que você, né, uma gestante Uhum. faz isso, né? Como que você consulta uma pessoa? Tá, naquele momento, não, né, era o que você podia fazer, orientar, fazer alguma coisa. Eu acho que, sabe, às vezes eu vou fazer aqui talvez uma crítica, assim, né, aos colegas e médicos e a mim mesmo também. Muitas vezes, essa questão da objeção do exame físico é mais que a gente, como profissional, quer se proteger, entende? Porque a gente, não consigo. Mas só que aí, nessa questão de se proteger, acaba deixando a parte mais fraca desamparada, né, sem acesso ao médico. No caso ali, como era uma coisa fora do nosso entendimento ainda da teleconsulta, todo mundo achou absurdo, mas Foi. o médico deu a oportunidade para ela do acesso. Então, ele pôde fazer uma consulta com ela via telemedicina, pelo menos, para passar esses exames que ela precisava. Provavelmente deixou ela menos angustiada, porque ele falou com ela, Sim, né? sim, sim. Então, E ela sabe? estava Então eu muito vejo. angustiada, sabe? Ele orientava ela, né, entrava em Uhum, contato com ele orientava, tanto é que ela procurou é, atendimento por causa das orientações dele, porque ele percebeu que ela estava cansada, falou: olha, você vai para o uhum, pronto-socorro. E foi assim, uma história que me marcou, porque ela chegou lá, sim. ela tinha dois menininhos, né? Duas crianças, deveria ter uns 2, 3 aninhos, e ela não Uhum, tinha nenhum familiar aqui em Belo Horizonte. O marido uhum. dela, acho que veio, não sei, algum trabalho que ele tinha que fazer na época e veio assim morar aqui. Então aconteceu tudo muito rápido. E não tinha quem ficava com os menininhos, sabe? Foi assim, Aham. uma coisa que me marcou. Foi a primeira situação que eu peguei de uma gestante, né, que a parte clínica é que conduzia, né? E ela foi para o CTI, né?
saturando, então a gente não sabia de nada, não conhecia nada. Aí ela chegou aqui, ó, Uhum. meu médico me mandou, eu fiz uma teleconsulta com ela, tipo, como É, assim, né? Gestante. naquele primeiro momento, pelo desconhecimento, todo mundo achou estranho, né? Ah, que absurdo, É, né? Mas só que no final ele deu o acesso que ela precisava e também a orientação que ela precisava, porque imagina se ela não tivesse acesso, poderia ficar em casa esperando piorar, né? Será que eu vou, né, melhorar ou piorar, ou se automedicar, né? Então ele falou para talvez. ela, vai lá, e ela foi, né? Sim, sim, e ela tinha exames também que ele tinha pedido, né? Uhum, Provavelmente ele estava sim. acompanhando os exames até alguém, tipo, olha ela aí para mim, né? Alguém, Mas não aham. tinha um consultório aberto, não tinha. É. E também, assim, né, às vezes o pessoal interpreta assim, que a telemedicina, vocês estão querendo resolver tudo por telemedicina. Não é isso, pessoal, é uma Não é. ferramenta, né? Então a gente vai resolver algumas questões, às vezes pode ser completamente resolvido, outras questões vai ser resolvido em parte, mas vai ajudar o paciente a diminuir a ansiedade dele em relação à sua própria saúde, evitar a automedicação, evitar Sim, que o paciente fique em casa piorando. Será que eu vou piorar, melhorar? Vou ficar aqui em casa, né? E não fala com médico nenhum. Às vezes vai procurar, às vezes, como aqui em Minas Gerais, eu morei aí, eu não sei mais como o pessoal fala aqui, mas aqui em Santa Catarina tem a figura do curador, né? Que é um cara do bairro que cura todo mundo, né? é o curandeiro, né? Curandeiro, curador, né? Respeitamos a cultura popular, claro, tranquilo, Sim, mas tem sim, situações que não é para isso, né? E sim. aí a gente, pelo menos o paciente tendo acesso ao médico via telemedicina, mesmo que não seja possível fazer todo o exame, né? Mas pelo menos a orientação de um profissional e quem vai se responsabilizar também por ele vai ter, né? Isso é melhor do que não ter, Sim, sim. É uma coisa né? segura, né? Dá para É, fazer de forma segura, sim. eu, E eu evita, também igual acho. você fala assim, que o paciente evita de automedicar, igual às vezes quando você atende o paciente ali, que ele quer Uhum, já de cara, me passa um antibiótico, me passa isso. Aí você orienta ele, muito interessante assim, nessa orientação também, que você conversa com o paciente, mesmo, né, numa teleconsulta, ele te olha, ele respeita você, ele te tem ali como aquela figura importante, sim, que sim, está transmitindo para ele segurança, né, confiança, uhum, e ele segue o que você fala com ele. Então, existe essa. uhum, Porque, pra, né, no meu sentido, no meu caso, que nunca havia feito, eu achava assim que era uma coisa bem fria, bem. Como que eu digo? Aquela coisa muito impessoal. Não é, dá para você conversar com o paciente e transmitir para ele uma segurança assim. E sim. ele, Não, é né, bem. realiza uma consulta, às vezes, né, o paciente chega lá, às vezes tem a criança do lado, e às vezes você conversa com o pai ou a mãe, e com a criança ali também, dá um oi, então assim, você quebra um pouco do gelo daquela consulta, que é a distância, né? Uhum. Sim. Muita gente acha que vai afastar, né, o médico do paciente. Eu acho Não, que não, pelo contrário. É uma ferramenta até de aproximação, né, do médico com o paciente, né. Eu faço telemedicina lá desde, né, que foi liberado ali, né, pela medida provisória em 2020. Nossa, tive cada experiência, é muito bom, né. E hoje eu tenho pacientes de telemedicina que eu nunca vi presencialmente, porque eles podem retornar comigo, né, por exemplo, nessa empresa que eu atendo, para fazer o acompanhamento, mostrar exame, mas eles também têm um médico deles assistente presencial. Então, quando precisa, eu oriento, olha, isso daqui você precisa passar no médico, aí na sua cidade. Aí depois, uns dias depois, vem por outro motivo online, né, e conversa comigo, aquela vez eu fui lá no médico, era aquilo que o senhor falou mesmo, ele me examinou, falou que era aquilo mesmo, tá? Mas a gente tem esse bom senso de saber quando é possível isso, telemedicina, 100%, e quando não é. E aí que entra outra questão, a experiência do profissional de vivência médica presencial, que você tem bastante também. E isso vai te exato. ajudar muito na telemedicina, né? Exato, porque assim a gente Uhum, aprende, né? Desde a hora que o paciente entra no seu consultório, observar a forma como uhum, entra, né? Como fala, né? São expressões interessantes que a gente capta algumas mensagens, outras você vai ter que tocar no paciente, né? Tem alguma coisa que tem para ficar mais clara, você vai ter que tocar, assim como fazer algum exame, alguma coisa assim. E tem outras que não, o paciente já te traz, se você observar bem, às vezes o paciente já te conta a doença só na forma que ele fala, né? Ele começa a sim, falar as coisas e você consegue já chegar em alguma conclusão a respeito do caso que ele traz para você. E o resto é, você vai só se ver que há necessidade de um atendimento presencial, né? Existe a forma de encaminhar ele para o atendimento presencial.
E quando você fala, achei interessante porque eu passei por isso, né, nessas situações assim de ter que orientar o paciente a procurar um pronto atendimento, por causa da forma como ele veio, né, em consulta em telemedicina, que é um pronto-socorro, né, que a gente faz a telemedicina. Então, assim, tá, o paciente vem com a queixa que você acha que ele não deve ficar em casa naquele dia, ele deve procurar um atendimento presencial, sim. Aí você faz um Uhum. relatório, entrega para o paciente e manda ele procurar, né, a referência dele, qual o hospital de referência que ele tem e tal. E o mais interessante é que eu lá na parte hospital, né, física, eu recebo esses pacientes que falam, eu fiz uma teleconsulta e o Uhum. médico que me atendeu, ele me pediu que eu procurasse atendimento presencial para poder ver como que tá, né, meu pulmão, como que tá a minha saturação, né, porque eu falei para ele que eu estava Uhum. cansado, porque eu falei para ele que eu estava com a dor torácica, eu estava assim, assim. Aí você faz os exames, às vezes, né, na maioria das vezes você libera o paciente. Mas ele Uhum. vai sim, ele procura o Ele vai. atendimento. Então por isso que é importante também essa questão da telemedicina como acesso, como eu sempre bato nessa tecla. Porque uma vez que ele tem acesso à médica, ao médico, escuta da boca do médico ou da médica que ele precisa ir agora no atendimento presencial, ele não fica em casa, ele vai. Porque ele tem alguém, né, que ele entende que tem o conhecimento técnico orientando Sim, ele. sim. Então, eu acho que a telemedicina foi um ganho nesse sentido também. Então, vários pontos a favor, né? Eu acho que o ponto de objeção maior ele é muito provocado por a falta de conhecimento e preconceitos com a telemedicina. E telemedicina aqui no caso que a gente está falando é teleconsulta, né? Porque a telemedicina tem várias modalidades também, né? E falando na questão, né? Você levou 30 dias, né? Mais ou menos para fazer sua primeira consulta, né? E acabou que ingressou nessa empresa que hoje você faz o atendimento também de telemedicina, né? Uhum. E com isso, você já tem mais ou menos aí, nesse período que você começou a fazer, quantas consultas você já fez? Você acha que ajudou a ampliar os seus atendimentos e renda também do que você tinha antes da telemedicina? Ou Ó, você fez como uma troca também de plantão físico por plantão eu fiz online? uma troca, né? Eu fiz uma Uhum, troca. Alguns eu fiz troca, outros eu já estava, né, em casa e, por exemplo, vou fazer uhum, 5 horas hoje, né? Porque sim. eu queria entender e ficar tranquila em relação a como fazer esse atendimento. Aí eu fiz essas trocas, o valor, né, é mais ou menos igual, talvez saia até mais em conta por questão de segurança, você está dentro da sua casa, Uhum, você não tem o gasto, né, para deslocar também, está no conforto ali da sua casa. Tenho esse tipo de atendimento que eu fiz, foi que eu faço, uhum, que é pronto atendimento. Os sim. pacientes, eu não tenho o trabalho de ir lá agendar, de ver nada, né? Existe a empresa que Uhum, faz que gere esses pacientes, né? Para esse plano de saúde, né? Então ela pega os pacientes, ela mesma cadastra os pacientes e fica ali a tela como se fosse um pronto atendimento, um painel, né? O paciente, uhum, você usa as duas telas, a tela do plano e a tela da empresa, né? Da empresa não, da plataforma que a gente usa dessa empresa, desse uhum, hospital. Aí você vai, o paciente chega ali, dá um ok, tipo, clica ali, tô online. Aí você tá lá, começa o online. atendimento, finaliza, manda todos os documentos. O paciente recebe todos os documentos por SMS, por e-mail. Ainda tem a empresa que ele recebe o número de telefone na hora, caso ele não tenha nenhum, Uhum. por exemplo, aconteça algum problema de rede e não receba De os documentos, conexão, não recebeu documento, né? ele entra em Aham. contato. Então, assim, ele tem todo um suporte. Eu achei muito interessante. Uhum. Eu acho que o pessoal que está experimentando esse tipo de atendimento está gostando, tanto que tem já pesquisas de satisfação que E eles, 90% dos usuários usariam novamente, né, eles a fazem, sim. telemedicina. É. A empresa faz a pesquisa de Uhum, satisfação porque as enfermeiras que trabalham comigo, elas, né, fizeram já esse tipo de atendimento, esse uhum, tipo de consulta, e ela diz que eles ligam assim para, né, perguntar pelo profissional, e aí, né, como que aham. foi o Legal. atendimento? É. Aham. Isso. Então, essa foi a É. primeira parte do atendimento. Ainda não fui para Uhum, outras que eu tenho interesse, né? uhum. Legal. E
Você, né, falou desse sistema que você trabalha, que é tipo um pronto atendimento, então o paciente vem numa lista de espera, né? Sim, Aí sim. só para contar para o pessoal também, a empresa, por exemplo, que eu trabalho é diferente. É por hora, é horário marcado, agendado. Lá É que também é, nem. por É exemplo, lá também? também é. Só que você vê, Ah, ela sim. tem até a salinha de espera virtual, né? Ah, Não sei se legal. Aham. aí tem a sala de A espera. minha, assim, o horário é marcado, o horário é agendado mesmo. Então é 10h20 a consulta, aí o paciente entra 10h20, eu entro 10h20. Assim, é agendado previamente, não é ordem de chegada, sabe? Não, É ele um pode, horário. Também pode agendar agendar. tanto Ah, legal. previamente, quanto, por exemplo, às vezes você olha lá, você tem a sua agenda fechada. Uhum. É, 10 horas, 10h30, 11 horas. Aí o paciente pode agendar antes, tem uns que agendam até horas antes, e tem uns que às Hum. vezes, tá, como são vários médicos, é um pronto atendimento Ah, sim. virtual, então às vezes ele chega ali, a plataforma mostra para ele que existe um horário com o médico Horário X, livre. aí ele vai Uhum. lá e agenda, entendeu? Bem legal. E Tem um isso é, então, suporte. tipo, Você abre a tela e vê lá todos os pacientes ali que estão não, olha agendados. só, muita comodidade, né? Isso daí é que nem eu falo pro pessoal. Telemedicina está para a medicina como internet bank está para os bancos, tá, pessoal? Né? Porque depois que você experimenta, usa uma ferramenta que te traz conforto, a tendência é você querer usar ela de novo. E assim está sendo com os pacientes que já experimentaram a telemedicina. E eles vão começar a perguntar para os médicos deles também, que acompanham eles, se você, doutor, você faz telemedicina? Ah, não faz? Tá. Daqui a pouco ele vai migrar para outro médico que faça, né? Isso aqui falando um pouquinho de consultório particular, né? Então, Porque se pessoal, você tem que for ficar ver, atento a essa ferramenta, tá, pessoal? se for ver assim, olha, às vezes eu preciso de vamos supor, eu faço um controle anual com, vamos imaginar, eu tenho um mioma, eu tenho que fazer um controle anual. Eu preciso de um pedido de ultrassom para levar no meu médico. Aí o meu médico atende lá do outro lado da cidade. Eu preciso de sair do trabalho mais cedo, ou faltar, ou fazer qualquer coisa para atravessar, para poder marcar, vou gastar com estacionamento, para poder consultar e pegar os pedidos de exame, correto? E Uhum. se eu tenho um médico da minha confiança que faz isso, tipo, a pessoa não tem trabalho nenhum assim de. Ela não vai ter gasto, ela vai fazer isso tudo no conforto de casa ou lá do trabalho dela mesmo, com 10 minutos, dependendo do que ela precisa, que é claro que é tudo feito com ética, né? A gente tem os limites até onde a gente pode ir ou não, né? E pronto, tá Sim. com a vida dela resolvida, ela não tem esse Né? trabalho. E quem Uhum. faz isso, É, volta e faz de novo. por isso que o pessoal tem que ficar atento ao uso dessa ferramenta, né? Eu acho que a telemedicina é como estetoscópio, é uma ferramenta da medicina, né? E nós médicos temos que aprender a utilizar ela e aplicar ela no nosso dia a dia da melhor forma possível, claro, com peculiaridades de cada especialidade médica também, Sim, né? Que é sim. diferente. Que nem tudo você vai resolver né, por telemedicina, né? Claro que ainda existe, ainda não, vai sempre existir a presença da gente ali. Isso é É. fundamental, mas dá para resolver um monte de coisa sem estar presente também. E agora, então, que a telemedicina está oficialmente regulamentada no Brasil, né? Como é que você enxerga a telemedicina, né? Como uma continuidade, algo que A minha vai ser meta de presente vida na é tua seguir seus vida? passos e ficar igual você, Vai com chegar qualidade de aí nos vida. 3.000 atendimentos também, né? E para Qualidade de cima ainda. vida, É, né? Acho é, que todo mundo procura, né? Só que cada um segue aquilo que identifica mais. Eu me identifiquei, então que bom, curti né? muito, né? Aí você começa É, a destrinchar o assunto, sim. sim, que bom. Que bom que você está gostando de fazer Sim. telemedicina, né? Eu já tinha esse apoio antes, e Aham. isso veio só para. Nossa, é por aqui mesmo, eu gosto disso. E esse lance de você hoje fazer esses atendimentos para a empresa, né? E alguns até particulares que você também deve estar fazendo, né? E você faz aí da tua casa mesmo, né? É, Tem um espaço, né, é o na sua casa espaço. para isso. Sim, sim. E é muito conforto também, Que né? é a questão do conforto. Por exemplo, o paciente vai chegar a tal hora ali na sua tela, né? Então, aquela hora você tem que estar disponível. Quando você Sim. está prestando serviço, você tem que trabalhar com o tempo também, igual um pronto atendimento presencial, né? Uhum. Então, Sim. por exemplo, 10 horas, o paciente vai clicar lá. Ele está online, você entra também. Uhum.
Isso. E às vezes você termina a consulta antes, às vezes você está dentro da sua casa, dá prazo de você fazer alguma coisinha, de você tomar uma água, você não tem aquela pressão que você Uhum. tem, aquela É. exposição também lá fora, né, num pronto atendimento. Eu acho que a Uhum. questão da violência também, Asdrubal, foi um dos fatores importantes. Com essa Para você, Covid, a assim. gente ficou muito vulnerável, foi muito estresse, lidamos muito assim o tempo todo, né? A gente lida com pessoas Aham. que estão assim abaladas psicologicamente, são pessoas assim. Aí isso me chamou Fragilizadas, muita né? atenção, fragilizada. Se é uma coisa que eu comecei a repensar também na minha vida, questão de Uhum. ficar mais em casa, até que quando eu poderia estar fazendo isso de forma mais segura, trabalhar de forma mais segura. Uhum. E bom, né? A telemedicina deu essa oportunidade também para os Sim, médicos trabalhar também em casa. Ótimo, precisamos de pessoas que também gostam de dar plantão presencial, de sim, emergência, sim, né? sempre, né? Algumas Felizmente coisas são temos, insubstituíveis. felizmente temos também esse perfil, né? Mas também temos os perfis também, né? Que gostam de conforto, comodidade, né? Eu Né? sou um. Desde o tempo de faculdade eu dei muito plantão, tudo, mas eu sempre vislumbrava que eu queria ter o consultório na mesma casa que eu morasse, né? Ah, tá. Eu passei a adolescência numa cidade pequena, que tem uma faculdade de medicina, né? Itajubá, Aham. e eu via muitos médicos que tinham a casa e o consultório do lado, né? Ou na mesma casa, né? Moravam ali. É E qualidade aí de vida. qualidade de vida, eu sempre olhava isso, né? Hoje eu trabalho dentro da casa. Então, na minha casa mesmo, né? Então eu consegui, porque eu estava vislumbrando lá quando eu era estudante de medicina ainda, né? Mas é De bacana. maneira que eu não esperava, né? Porque lá quando eu era estudante não era uma realidade para gente a internet como é hoje, né? Mas é bacana, né? Isso é muito bacana, né? Outro dia eu estava aqui fazendo telemedicina, aí como o meu é por horário e não encaixa ninguém, né? Ele é sempre por horário, né? Aí um paciente faltou e eu tinha intervalo, né? Até o próximo paciente. E aí eu estava aqui, minhas filhas estavam na sala, abri a porta, já fui lá, sentei do lado delas lá no sofá um pouquinho, né, conversando, brincando. E aí eu falei, ó, agora o papai vai atender mais um. Aí eu entrei. Elas entendem bem, sabe? Hoje em dia elas entendem e elas não vêm e tal. Aí eu fecho a porta, passo a chave, né, só para garantir. E então é muito bom, né, você poder estar com a tua família também, né? Estar ali trabalhando, mas sabe que se abrir a porta, tá aqui a família, né? Sim, sim. Então é muito É gostoso qualidade de isso. vida, né? Dá para você Né? fazer o seu trabalho com qualidade de vida, né? E isso, inclusive, no workshop, né, que eu vou fazer essa semana, eu vou falar de dois modelos de atendimento para vocês introduzirem a telemedicina no dia a dia de vocês de maneira fácil e rápida, tá? Então, fica de olho, se inscreve no link da bio do Instagram, no workshop Telemedicina na Prática, que vai acontecer do dia 1º ao 5 de agosto, tá? E, Jane, qual mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal e também como é que as pessoas que querem te conhecer mais, né, conhecer também o teu trabalho como médica, podem te encontrar nas redes sociais. A minha mensagem é assim, que eu não gosto de achar que as pessoas pensam como eu, porque eu pensava diferente, achava isso desnecessário, a telemedicina. Achava que isso era uma coisa bem distante para mim, não é. Então, passei a gostar, já tinha meio que uma. Né, eu pesquisava alguma coisa assim, comecei a gostar e me identifiquei com a situação. Gostei. Então, Uhum. quem às vezes está meio perdido aí, talvez valha a pena dar uma, né, uma olhada que quem sabe identifica também, igual eu me identifiquei. Uhum. E me procurar, eu tenho meu Instagram profissional, mas não está, né, organizado, que eu pretendo Uhum. organizar. E vou deixar lá depois os meus meios de contato, sim, para as pessoas entrarem em Ah, contato sim. comigo. Legal. A Cris depois vai botar o teu Instagram, então, aqui para o pessoal que quiser te Tá. acompanhar. E, Uhum. né, claro, você está começando também nas redes É, sociais, né? Mas hoje em dia também é outro ponto, né, que a gente também teve que mudar, né? Ver diferente, porque eu também, né? Aqui eu falo, né, que eu já falei antes, porque eu venho falando há muito tempo. Mas eu já falei em alguns momentos que a sala de espera do consultório, ela já não está mais naquele ambiente físico. Ela se é, ampliou, ela já está nas redes sociais. As pessoas, antes de marcar uma consulta particular, elas querem saber quem é que vai atender ela, né?
como é que é o rostinho da pessoa, né? Não vale ficar também, eu não vou poder botar uma foto minha com 25 anos também, tá, pessoal? Tem que ser meio Tudo bem. atualizado, né? Aham. Mas as pessoas, elas querem conhecer, né? Querem saber um pouco mais sobre o profissional, ver como ele fala sobre algum assunto médico, né? Então é importante fazer essa sua divulgação, né? De publicidade médica ética, né? Falando de É. assuntos médicos, educação e saúde também. Isso é Uhum. importante, tá? E, né, também, né? Você tá lá para as pessoas conhecerem e elas, quando houver uma necessidade, entenderem que elas precisam do serviço de saúde, te procurar quando elas acharem necessário, né? Porque Sim. também a publicidade médica ela não pode induzir, né, o paciente a algo, né? Você tem que mostrar questões, né, relacionadas à educação e saúde para conscientizar as pessoas de situações. Prevenção, promoção de saúde, né, que é a área da medicina de família, é muito importante trabalhar esses temas aí também. Sim. Então tá certo, Jane, mas boa sorte aí, então, né, também nas suas redes que está começando e também, né, mais sucesso aí da telemedicina, né, só indo para cima aí, para frente, né? Obrigada. Obrigada. Então, pessoal, eu quero aproveitar, né, aqui também. Então, se você é médico, né, e deseja utilizar a telemedicina na prática, com segurança e ampliar os seus atendimentos, mesmo que esteja começando do zero, no dia 1º de agosto vai iniciar o workshop Telemedicina na Prática, um evento 100% online e gratuito. Então, clica no link da bio do Instagram e aqui na descrição do vídeo e faça sua inscrição agora mesmo, tá certo? E toda semana eu faço lives aqui no Instagram, no YouTube, e você pode enviar também as suas perguntas no direct. Quero agradecer mais uma vez a Jeane, né, por essa oportunidade da gente conversar. A gente ainda não tinha tido uma conversa assim, né? Eu troquei uma mensagem ou outra contigo lá no início do curso, quando você fez, né? Lá no grupo também, né? Fico muito feliz que você conseguiu essa oportunidade de trabalho para você exercer a telemedicina aí do conforto do teu lar, com uma dica, né, dada lá dentro do grupo, né, dos alunos. Foi. Que, Uhum. isso é o que me deixa mais satisfeito, né? Também é uma alegria Fica para com mim medo, saber que né, vocês de estão indo bem. começar. Às vezes tem gente que já tem Uhum. essa habilidade, cada um tem a sua facilidade, a sua dificuldade, né? Então eu Uhum. precisava de ter noção como que é. Outras Uhum. pessoas, outros colegas talvez já tenham essa noção, isso não é, né, não é nenhum, Uhum. mas para mim foi uma dificuldade, né? Uhum. E aí venceu, né? Eu vi E que é eu acho que super tranquilo. eu acho que também aqueles preconceitos lá atrás, né, como você relatou naquela história, com mais conhecimento a gente vence, né? E É, a gente fica até com preconceito é assim vergonha, né, de mesmo, um né? preconceito desse. E preconceitos são assim mesmo, né? Como é que a gente vence os preconceitos de maneira geral, né? É com conhecimento, né? Quando a gente Exatamente. conhece alguma coisa. Porque às vezes eu vejo aqui, vamos falar de telemedicina, alguns colegas que, não dá para fazer telemedicina, isso não existe, não sei o quê. E ele nem olha, ele nem vai lá estudar o assunto, ele só fala que não dá. E ele não pega um artigo, não vai estudar um pouquinho o tema para ver que realmente é possível e depende também de vários fatores para ele aplicar no dia a dia dele. Mas é Você vê, possível, né? a gente faz isso, sempre fez, na verdade, né? Existe a telemedicina, Uhum. igual a gente aqui em Minas, os médicos de Uhum. família, a gente tem a telemedicina da UFMG, né? Por exemplo, Uhum. entre colegas, você precisa de resolver um caso de um paciente, precisa de um especialista para, vamos supor, eu preciso de um pneumologista para o meu paciente, né? Tenho que conduzir aquele caso na atenção básica, não tenho condições ou não tenho aquele conhecimento que eu deveria, precisa ter para conduzir, você discute, você manda foto, você anota os exames e manda, né, por mensagem, tipo um e-mail, né? Você entra na plataforma deles. Isso é uma Isso. telemedicina, só que é entre médicos. Só que já existia isso, existe o teleletro, Uhum. né? Várias coisas que já acontecia desde Uhum. sempre, só que pelo menos eu não ficava observando esses detalhes. Era mais, né, uma É, coisa a isso. mais. Só que quando você Uhum. começa a trazer isso para a prática, vê assim que dá para fazer isso, dá para tirar. Assim, eu fico pensando na questão de segurança, né? Antes a gente não fazia isso de forma segura, só que eu não tinha essa questão de, com o paciente, como que eu vou fazer? Eu fazia a Uhum. telemedicina com o colega. Você manda uma foto, um exame de imagem para o colega que vai fazer a leitura daquela imagem te mandar.
mas com o paciente eu não tinha essa experiência, jamais, eu não imaginava. Isso. E quanta gente agora, né, nesse período que você já está fazendo, tem ajudado, né? Eu acredito que nesse sistema que você está trabalhando hoje, você deve fazer pelo menos 3 atendimentos por hora, em média. É isso, né? 2, 3. 2 ou 3, é isso. Também acho importante, fica aqui a dica aqui também, né? Minha opinião também, e até aqui tem um perfil aqui, tá nos acompanhando aqui no Instagram, que colocou uma frase que eu achei até interessante. Telemedicina é importante para o paciente, como o aplicativo, né, de mobilidade, né, no caso Uber, né, vou falar o nome porque todo mundo, é que nem Gillette, né, Uber, é importante para o passageiro, né, isso aí também. E realmente o objetivo a existência do médico se deve ao paciente, né? Sim. Nossa existência é isso aí. Então, é isso. Eu achei interessante essa comparação. Então, como você falou, né? Vendo isso diferente e tal. E aí a minha dica era o seguinte, que eu estava falando. As consultas de telemedicina, quando elas são para coisas pontuais, como são esses pronto atendimentos, né, de telemedicina, elas são consultas que tem que ter ali pelo menos um tempo hábil aí para o médico trabalhar a anamnese com o paciente e tal. Então, elas têm que ter de 20 a 30 minutos, tá? Então, eu comento com os colegas, olha também a empresa que você pretende trabalhar, quantos atendimentos são feitos por hora. Eu acho que 3, mais do que isso já começa a ficar muito corrido, não é legal. Né? As minhas consultas ambulatoriais de telemedicina particulares são de 1 hora, né? Porque demanda tempo, sim, né? Você precisa ter bastante atenção, até redobrada, né, na anamnese, porque você precisa ser entendido e entender o que o paciente falou, dar feedback, né? Então é um pouco diferente a comunicação, né? Mas que bom. E como você faz, por exemplo, você faz 4 horas de atendimento por período? Então vamos botar uma média aí. Cada dia que você atende, 12 pacientes, pelo menos, você tem atendido por dia. Mais ou Legal. menos isso. Então, assim você vai ganhando bastante experiência, né? Que bom. Sim, deu para pegar bastante experiência. Só assim, o negócio é começar. Aí você já vê que assim, né? Cada dia tem uma coisa diferente, engraçado, assim, que eu lembro. Às vezes tem dia que as pessoas mais velhas têm a dificuldade de lidar com a tecnologia, e eu achei interessante nessa empresa, por exemplo, às vezes tem uma senhorinha lá, que lembro de uma senhora que foi fazer a teleconsulta, ela estava sozinha. Essa não foi minha paciente, foi de uma colega lá do grupo, que ela pediu, né, a gente tem um grupo de suporte, e ela pediu para o responsável, né, a empresa entra em contato com a pessoa, essa senhora, né, ela não conseguiu, acho que compreender bem, ela não estava passando bem, estava sozinha em casa, e a empresa entrou em contato. Legal, Para que é um poder suporte. prestar, porque ela foi fazer uma consulta e a colega viu que, né, não dá para, a senhora precisa de ajuda, mas não tem como eu, né, fornecer, parece que ela não entendeu bem as informações. Então, como a empresa tem acesso ao telefone, tudo, a empresa entrou em contato com ela. Isso também é interessante, né? Entendeu? Quando for trabalhar, uma empresa que dê esse suporte, te dá mais tranquilidade, porque você vai ter segurança, o paciente vai estar mais seguro também, né? Vai ter suporte, né? Então, muito bom. Jane, a gente despediu, vai continuar o assunto aqui, porque né, eu sou um pouco mineiro também, e mineiro gosta de conversar, né? Passei minha adolescência em Itajubá, né, doutor Maurício? Maurício, ele formou em Itajubá, doutor Maurício. E mineiro gosta do papo, né? Isso aí, pessoal. Então, tá certo, Jane. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, vem conosco, acompanha aí as lives dessa semana e o workshop Telemedicina na Prática. Se inscreva na bio do Instagram ou aqui na descrição do vídeo e aguardo vocês. Até mais. Vamos lá. Tchau, tchau, Jane. Tchau, pessoal aqui no Instagram também. Obrigada.